Eu poderia ocupar a tribuna, presidente? Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu fui um dos participantes da subcomissão no ano passado e fiz um requerimento em separado, aonde eu dei o meu voto em separado em relação à subcomissão, porque também fui contrário à posição somente do presidente da subcomissão. O vereador Ricardo Daneluz também fez um voto em separado, com uma proposição um pouco diversa da minha, mas, respeitavelmente, nós votamos naquela ocasião. Respeito às colocações de todos os colegas, mas nós temos que também ter uma ideia de que o decoro parlamentar não é apenas o decoro do vereador, mas é o decoro do parlamento. E eu citei na minha colocação seguintes palavras. O primeiro aspecto a destacar é que não há, nem pode haver a priori, definição rígida e precisa do que sejam atos incompatíveis com o decoro parlamentar. A Constituição ela é ampla. Ao contrário dos tipos penais para os quais a Constituição exige tipificação prévia, não existe para os atos indecorosos definição legal cerrada. Trata-se de conceito indeterminado que remete a valores éticos inevitavelmente abertos. A própria Constituição não diz qual é a tipificação da questão da falta de ética. A própria Constituição não fala isso. Isto cabe ao parlamento definir tal tipificação. O próprio, na época, vereador Chico Guerra, na sua defesa, na qual acreditava eu que ele a faria pessoalmente na nossa comissão, preferiu não o fazer. Ele fez simplesmente por escrito. O único ouvido e que se predispôs a estar lá foi o vereador Rafael Bueno, na qual eu fui o único que eu inquiri. Eu fui o único vereador que fiz perguntas a Vossa Excelência naquela ocasião. Estava ali o vereador Chico Guerra, mas que teve todos os direitos de fazer a sua defesa, inclusive lá, ao vivo, mas preferiu entregar uma defesa por escrito, na qual, na sua defesa, no meu entendimento, ele se preocupou mais em atacar outros do que propriamente em se defender, citando coisas que não têm absolutamente nada a ver com o ato em si. Nada a ver com o ato em si. Então se preocupou com um tijolo, com ofensa daqui, com ofensa dali, mas ele, na sua defesa, ele não citou absolutamente nada, inclusive ele coloca que foi um momento de estresse. Desculpem, no momento de estresse, eu falo num segundo telefonema ao senhor Bado. Falei com o prefeito. Vejam o estresse. Ele estava tão estressado que num segundo momento ele cita que procurou o prefeito para falar com o prefeito. Se isto fosse estresse, muito estranho. Isto foi extremamente o quê? Bem racional, muito bem pensado. Isso está nos autos, aqui está nos autos. E outro detalhe, o Jornal Pioneiro depois o inquiriu também. E o que ele fez no Jornal Pioneiro? Eu pediria uma declaração de líder ao MDB, senhor presidente, com respeito ao vereador Felipe Grelmeyer. Quando o Jornal Pioneiro também
o perguntou publicamente, o vereador Chico Guerra não negou as suas palavras. O que poderia ter negado naquele momento, e que naquele momento, se ele tivesse um mínimo de humildade, ele poderia ter pedido publicamente desculpas. E que em nenhum momento ele pediu desculpas. Nem aqui, nesta casa, na nossa subcomissão, nem oficialmente aqui, publicamente, nesta tribuna, ele pediu desculpas. E muito menos publicamente no Jornal Pioneiro. O que por si só, publicamente nesta tribuna, já seria uma desculpa pública. Mas no Jornal Pioneiro ele também não o fez. E a outra questão, levantada aqui pelo atual presidente da nossa comissão, vereador Rodrigo Beltrão, que muito bem fez aqui a sua exposição. O vereador Chico Guerra, a situação do vereador Chico Guerra é uma situação muito análoga da nossa situação aqui. Por quê? Porque ele não era apenas vereador. Ele tinha uma ligação umbilical, e muito umbilical, com o atual prefeito. Era o líder do governo. E como Vossa Excelência, vereador Rodrigo Beltrão, ao pedir uma parte ao vereador Kiko, em que Vossa Excelência diz: se um vereador desta casa, com exceções, tentar falar com algum secretário, realmente será muito difícil. Alguns nós conseguimos. Temos aqui que sermos corretos. Alguns. Mas porque esses alguns têm na sua ética a responsabilidade de darem respostas aos vereadores. Mas outros não nos recebem, ou não aceitam uma ligação nossa. Falam conosco quando nós os encontramos em locais públicos. E por uma questão de ética e uma questão institucional, assim nos cumprimentam e nós também conversamos. Então, se eu quisesse ligar para o prefeito Daniel Guerra neste momento e pedir para ele: prefeito, por favor, faça um corretivo em determinado bairro, porque esta pessoa, ela não está fechada conosco politicamente, o prefeito Daniel Guerra receberia o meu telefonema? Ele atenderia o meu telefonema? Nós temos que perguntar isto aqui. Não, é o vereador Périco. Quer falar com o senhor? Legal, vereador Périco, nós vamos dar um corretivo. Convenhamos, né, senhoras e senhores? Convenhamos. Então, cabe a nós, cabe a esta casa, no seu direito constitucional, sim, tomar uma atitude. E respeito aqui a palavra de todos os colegas, inclusive o relatório na época do relator presidente da subcomissão, que foi o relator Edi Carlos. Respeito como conversamos naquele momento, mas ele coloquei que eu faria um voto em separado, como está aqui nos autos, o voto em separado. E também, naquele momento, eu coloquei que, e inquiri isto ao vereador Rafael Bueno, na qual expresso aqui, naquele momento, quando inquiri o vereador Rafael Bueno, acredito eu que nem o vereador Rafael Bueno tinha pensado naquela pergunta que eu tinha lhe feito, sobre quando Vossa Excelência entrou com esse pedido na Comissão de Ética, tinha aventado a possibilidade até da perda do mandato. Não sei se Vossa Excelência se lembra, porque o que diz no nosso Código de Ética, se o nosso Código de Ética está errado, que o mudemos então. Porém, neste ato, o que vale é este Código de Ética. Se é para mudar, que se mude. Mas aqui, no momento do ato, é esta lei que vale. E ali diz: são deveres do vereador, importando o seu descumprimento em conduta incompatível com o decoro parlamentar. E quando falamos em decoro parlamentar, não é só o decoro do vereador, é o decoro deste parlamento, na qual todos aqui são representados por qualquer ato.
de um vereador, mas não o ato civil, porque o ato civil é a justiça, mas sim um ato político. E qualquer ato político feito por algum colega aqui, ele está quebrando com o decoro parlamentar, não só dele, mas desta casa. É muito diferente. E aí, o que diz o inciso 1º? Traduzir em cada ato a afirmação e a ampliação da liberdade entre os cidadãos, a defesa do Estado democrático de direito, das garantias individuais e dos direitos humanos, bem como lutar pela promoção do bem-estar e pela eliminação das desigualdades sociais. Quando eu digo para um representante de poder executivo, dê um corretivo àquela comunidade, eu estou indo completamente contra o artigo 15º, em que diz pela eliminação das desigualdades sociais. Eu estou quebrando o decoro parlamentar. O inciso 7º, ou melhor, inciso 3º, são deveres do vereador, importando o seu descumprimento em conduta incompatível, prestar solidariedade política a todos os cidadãos. É um dever, em especial aos perseguidos, aos injustiçados, aos excluídos e aos discriminados, onde quer que se encontrem. Portanto, senhoras e senhores, é o nosso dever defender todos os cidadãos de Caxias, independente de questões filosóficas, de questões políticas partidárias, de questões ideológicas, de religião, de sexo. Nós temos a obrigação de defender todos. E nós temos a obrigação de não perseguir os cidadãos de Caxias do Sul. Ah, mas não houve o fato. Aqui está na defesa, vereador Rodrigo Beltrão, várias imagens, várias ações que o município de Caxias do Sul fez lá no Canyon. Pois eu lhes digo, isto é uma obrigação do Poder Executivo. Isto não é um favor do Poder Executivo de ir lá no Canyon e ajudar o Canyon. Isto é uma obrigação, porque é uma das regiões com maiores problemas sociais do município de Caxias do Sul e que mais exigem intervenções do poder público. Como aqui foi dito pelo colega vereador Fiuza. Parabéns! Mas é uma obrigação esta questão aqui. Então, o alegar que não houve o corretivo porque o município ali prestou uma atenção ou fez alguma coisa, isto não é defesa. Peço uma parte, vereador, se possível. De pronto, vereador Fiuza. Quero, Vossa Excelência, respeitando a sua fala, só não confundir os fatos. O que nós colocamos, sim, é obrigação do município cumprir com todas as suas demandas para toda a nossa sociedade. E o que nós colocamos é que não houve nenhuma retaliação diante da discussão entre vereador Chico Guerra e seu Marciano. Uma coisa diferente da outra. O processo de atividades, de situações, de recursos para as cidades, foram dados todos os encaminhamentos lá no bairro Quênio, como em todos os outros bairros. Obras, de estruturas e assim por diante. É uma situação diferenciada. Chico Guerra e seu Marciano é um caso e as obras é outra. Então, eu só fiz a exposição dizendo que não houve nenhuma retaliação de não fazer nenhum tipo de obra por conta deste assunto. Muito obrigado. Correto, vereador Fiuza. Só que nós não estamos falando justamente desse ato de retaliação, nós estamos falando, talvez, e aqui estão as palavras do vereador Chico Guerra, na tentativa. E o que nós estamos aqui discutindo não é a retaliação efetiva no bairro, mas o que nós estamos aqui discutindo é a falta de decoro parlamentar de um vereador, atitude junto a um servidor público CC do município e que depois também ligou ao prefeito, que por sinal é o seu irmão, mas se também não fosse seu irmão, como cargo de vereador e líder de governo, não poderia tomar esta atitude.
Então, isto é uma atitude de falta de decoro parlamentar, e respeito às opiniões de todos os colegas. E por isso que eu volto aqui a esta tribuna e relato coisas que eu já relatei, mas para reforçar que eu concordo com as colocações do vereador Rodrigo Beltrão, e acredito que esta casa aqui tem que tomar uma posição, porque nós já estamos cansados na história republicana brasileira de qualquer que seja o político, nunca acontece nada com o político. O político, ele é intocável. E não existe político intocável. Por mais que a Constituição assim diga, nós temos que nos lembrar que quem escreve a Constituição são políticos. E nós somos políticos. E muitas vezes pode-se escrever uma Constituição seguindo os seus interesses particulares. Então, senhor presidente, eu peço que esta casa tenha a atenção devida a esse processo e tenha a responsabilidade jurídica e legislativa de tomar uma atitude sobre esse processo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhoras e senhores vereadores. Peço a palavra. Vereadora Diló.